Curiosidades da Era Medieval 03. Quem foi Abu Bakr? Ele foi o primeiro califa ou sucessor de Maomé e sogro do profeta. Venceu as facções no interior da Arábia, expandiu o Islã em toda a Península Arábica e, no último ano de sua vida, obteve sobre as forças bizantinas grandes vitórias que abriram o caminho para a conquista da Palestina. Seu principal instrumento em suas iniciativas militares foi o general Khalid ibn al-Walid, espada de Alá, conquistador final de Damasco. O que foi o primeiro acordo de Kenilworth? Negociado entre Henrique III e os barões ingleses, foi um importante acordo constitucional que pôs fim à tentativa baronial de reforma governamental iniciada em 1258. Deu aos rebeldes a oportunidade de recuperarem suas terras, em troca de sua aceitação da restauração da monarquia. Accurcio, o glosador natural de Florença e professor de Direito na Universidade de Bolonha, é especialmente famoso por seus comentários sobre o Código, Institutos e Digesto de Justiniano, os quais se tornaram leitura obrigatória para o estudo dessas obras nas universidades medievais. Faleceu em Bolonha e foi sepultado no adro da Igreja da Ordem Franciscana. Seu filho Francisco também foi um jurista de considerável renome, tendo feito seu doutorado em Direito com apenas 17 anos de idade. Quem foi Adão de Bremen? Cônego de Bremen, que se tornou diretor da escola da catedral dessa cidade em 1066. Escreveu uma história eclesiástica em 4 livros, nos quais descreveu a expansão do cristianismo na Europa setentrional, sobretudo nas dioceses de Bremen e Hamburgo. A obra termina com um valioso tratado sobre a situação da Dinamarca no terceiro quartel do século XI. Quem foi Adelaide? Santa segunda esposa de Otto I, o Grande, e filha de Rodolfo I de Borgonha. Em 947 tornou-se noiva de Lotário, filho de Hugo, rei da Itália. Após a morte de Lotário em 950, ela foi capturada e encarcerada por Berengário, margrave de Ivrea, porque se recusou a casar com seu filho. Fugiu em 951, buscando refúgio em Canossa. Casou no mesmo ano com Otto, o Grande, e foi coroada imperatriz em 962. Acompanhou Otto em sua terceira campanha na Itália, em 966, e depois da morte do marido permaneceu ativa no governo até se desentender com seu filho, Otto II. A reconciliação ocorreu em 983 e ela foi nomeada a vice-rei na Itália. Desempenhou um importante papel no governo durante a menoridade de Otto e, junto com a viúva de Otto II, Teófane, e foi destacada defensora da reforma Cluniaces. Quem foi Adelardo de Bath? Monge, matemático e cientista inglês que traduziu para o latim algumas das obras dos matemáticos islâmicos Al-Khwarizmi e Abu Mashar. Acredita-se que tenha sido também ele quem introduziu no mundo ocidental o conhecimento do astrolábio, um instrumento científico, herdado dos gregos através dos árabes, para informar a hora mediante a observação do Sol, e para encontrar latitudes e calcular altitudes. Sua tradução de uma versão árabe de Euclides tornou-se um compêndio clássico de geometria no mundo ocidental. Quem foi Ademar, em 1098, bispo de Lepuy? Nomeado legado apostólico para a Primeira Cruzada, acompanhou os cruzados na expedição ao Oriente Próximo. Negociou com o imperador Aleixo Comneno em Niceia, restabeleceu alguma disciplina entre os cruzados e morreu pouco depois da tomada de Antioquia. Quem foi Adriano I? 772 a 95. Um dos mais influentes papas no período inicial da Idade Média, Adriano convidou Carlos Magno e os francos a apoiá-lo contra a pressão lombarda. A intervenção provou ser decisiva, o reino lombardo foi esmagado e Carlos Magno adotou o título de rei dos lombardos. Adriano manteve intacto, de forma bastante habilidosa, o controle papal no centro da Itália em face da nova situação política, reparou e reconstruiu a própria cidade de Roma, e abriu caminho, mediante uma série de delicadas negociações com Constantinopla, para uma nova ordem no Ocidente, a qual foi simbolizada, em última instância,
pela coroação imperial de Carlos Magno em 800 pelas mãos do sucessor imediato de Adriano, o Papa Leão III. Quem foi Adriano IV? Nicolau Breakspiar, Papa 1154 a 59, em NC 1100, o único inglês que até hoje ascendeu ao trono papal. Natural de Abbotslanley, perto de St. Albans, foi cônego da abadia de Saint-Ruf, nas vizinhanças de Arras, na França, da qual foi eleito abade em 1137. Foi nomeado cardeal-bispo de Albano pelo Papa Eugênio III, 1148 a 53, e depois serviu como legado papal na Escandinávia. Organizou os negócios do arcebispado de Trondheim e estabeleceu acordos que resultaram no reconhecimento de Uppsala como sede do metropolita sueco. Após seu regresso, Breakspiar foi bem recebido pelo sucessor de Eugênio, Anastácio IV, e com a morte deste último foi eleito Papa. Embora tivesse coroado Frederico Barba Ruiva como soberano do Sacro Império Romano-Germânico em 1155, seu pontificado foi seriamente perturbado por disputas com Frederico, as quais ainda não tinham sido resolvidas ao tempo da morte de Adriano. Quem foi Aécio Flávio? C. 396 a 454, general romano. Natural do Baixo Danúbio, era filho de um general romano e de uma nobre italiana, mas passou boa parte de sua juventude como refém, primeiro dos godos e mais tarde dos hunos. Em 435, fez uso de auxiliares hunos ao subjugar os borgonheses, mas quando os hunos se tornaram uma real ameaça para o Império Romano, sob comando de Átila, Aécio foi forçado a atacá-los. Em maio de 451 sustou-lhes o avanço em Orleans, mas não conseguiu obter uma vitória decisiva, e Átila pôde se dedicar a novas conquistas na Itália. Aécio foi assassinado em 454 pelo imperador Valentiniano e, que temia que os continuados êxitos de Aécio como comandante das forças militares romanas acabassem resultando em sua própria deposição em favor do general. Quem foi Afonso I, rei das Astúrias 739 a 57, genro de Pelágio, líder visigodo da resistência asturiana contra a invasão árabe, e provavelmente descendente de reis visigodos. Afonso foi escolhido para governar as Astúrias quando seu cunhado Fafila foi morto por um urso. No prazo de um ano, a revolta das guarnições berberes por toda a Península Ibérica e a guerra civil resultante, deram a Afonso a oportunidade de ultrapassar as fronteiras de seu pequeno e montanhoso território, e conquistar terras muito ao sul do Rio Douro, a Galícia, a Cantábria, La Rioja e parte de Leão caíram em seu poder. As áreas meridionais foram devastadas e evacuadas, criando uma extensa terra de ninguém, e as regiões setentrionais foram fortalecidas dos pontos de vista demográfico e militar. Quando Afonso morreu, o reino das Astúrias estava solidamente estabelecido e estendia-se desde a costa atlântica da Galícia até a fronteira oriental de La Rioja. No século seguinte, converteu-se no Reino de Leão. Quem foi Afonso V, o magnânimo rei de Aragão? 1416 a 58, em 1395, neto de João I de Castela e filho de Fernando de Antequera, foi criado na corte castelhana até seu pai ser coroado rei de Aragão em 1412. Sucedeu ao pai como rei em 1416 e, durante seu reinado, defrontou-se com numerosos problemas. A aristocracia aragonesa tinha ciúmes dos conselheiros castelhanos de Afonso e, ao mesmo tempo, o campesinato catalão estava constantemente procurando conquistar sua independência da coroa. Foi bem sucedido, porém, no prosseguimento da expansão ultramarina de Aragão. Pacificou a Sardenha e a Sicília em 1420, após inúmeras dificuldades, conseguiu conquistar Nápoles em 1442. Transferiu depois sua corte para ali e nunca mais voltou à Espanha. Quando morreu, em 1458, sucedeu-lhe em Nápoles seu filho ilegítimo Berrante, ou Ferdinando e em Aragão seu irmão João. O cognome magnânimo atribuído a Afonso V foi ganho em consequência de seu generoso patrocínio a numerosos humanistas da Renascença.
Obrigado amigos por assistirem o canal, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e muita paz, amor e sabedoria a todos.